Minha ex-esposa, que nos traiu e abandonou nossa família anos atrás, apareceu na minha porta com o filho de outro homem, querendo que fossemos uma família de novo. Simplesmente bati a porta na cara dela. Um pouco de contexto, e minha ex-esposa, Angela, tem 36 anos, e eu, 37. Nos conhecemos quando estávamos na casa dos 20. Eu tinha por volta de 24 anos na época, e trabalhávamos na mesma empresa. Foi assim que começamos a nos envolver. Depois de 2 anos de relacionamento, nos casamos. Em 3 anos de casamento, tivemos 2 filhas, que hoje têm 9 e 7 anos. A segunda gravidez foi inesperada, e ela não ficou nada feliz com isso. Inclusive, deixei claro para ela que, se não quisesse continuar, eu entenderia. Mas, no fim, ela decidiu seguir com a gestação. Depois do nascimento da nossa primeira filha, nosso casamento ainda ia bem. Estávamos apaixonados e felizes. Mas, depois da segunda gravidez, tudo mudou. Angela ficou irritada e mal-humorada o tempo todo. Ela descontava em mim e na nossa filha mais velha, sempre implicando e provocando. Achei que fossem os hormônios e tentei lidar com essa nova versão dela. Acreditei que, com o tempo, ela voltaria ao normal, mas as coisas só pioraram. Chegamos ao ponto de eu e minha filha andarmos pisando em ovos perto dela. Mesmo assim, continuei segurando as pontas. Embora ela tivesse decidido largar o emprego depois do nascimento da nossa primeira filha para ser dona de casa, eu era quem acabava cuidando de tudo. Enquanto eu trabalhava, Angela cuidava da casa e da nossa filha mais velha, pelo menos até engravidar pela segunda vez. Quando isso aconteceu, tivemos que contratar uma governanta, porque ela dizia estar cansada demais para dar conta das tarefas domésticas e das crianças. Mesmo sendo um gasto acima do nosso orçamento, e já que meu salário na época não era tão alto, concordei. Não queria que Angela se sentisse sobrecarregada, principalmente estando grávida. Achei que, depois que nossa segunda filha nascesse, ela voltaria a cuidar da casa e das crianças durante o dia. E só para deixar claro, eu nunca fui daqueles maridos que não fazem nada em casa, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Sempre tentei ajudar no que pude. Quando nossa filha mais nova nasceu, imaginei que Angela precisaria de alguns meses para se recuperar, o que era totalmente compreensível. Mas o tempo foi passando, e nada mudou. Meses depois, ela continuava impaciente, irritada e se recusava a fazer qualquer coisa em casa. Ela passava o dia inteiro assistindo televisão, nem ao menos brincava com as crianças ou se envolvia com elas. Chegou ao ponto de pagar nossa vizinha para levá-las ao parque de vez em quando. Não quero parecer ressentido, mas era assim que me sentia. Eu trabalhava duro o dia inteiro, me esforçava para manter tudo funcionando, enquanto ela sequer fazia o mínimo em casa. Pagar uma governanta para cuidar da comida, da limpeza e de todas as outras tarefas domésticas estava ficando caro demais para mim. Além disso, eu ainda precisava arcar com todas as outras despesas e queria economizar para o futuro das nossas filhas, mas isso estava se tornando quase impossível, já que Angela se recusava a me ajudar de qualquer forma. Depois de quase 6 meses do nascimento da nossa filha mais nova, percebi que não dava mais para continuar daquele jeito. Eu precisava conversar com Angela. Sabia que seria uma conversa difícil, então pedi para meus pais ficarem com as meninas por um dia, e eles concordaram. Naquele dia, sentei com Angela e expliquei que entendia que ela estava cansada depois de 2 gestações, mas que precisava da ajuda dela. Disse que pagar uma governanta estava pesando muito no nosso orçamento e que precisava que ela cumprisse sua palavra e voltasse a cuidar, pelo menos, de algumas tarefas da casa. Assim, poderíamos reduzir o salário da governanta e economizar um pouco de dinheiro. Ela se irritou na hora e disse não sem nem pensar. Alegou que estava ocupada demais cuidando das crianças para fazer qualquer trabalho doméstico e que, em vez de reclamar, eu deveria ganhar mais dinheiro, ao invés de colocar a culpa nela pela nossa situação financeira. Tentei argumentar, disse que já estava dando o meu máximo, mas que, se quiséssemos que nosso casamento funcionasse, ela também precisava se esforçar. Também mencionei que, na verdade, ela não estava cuidando das crianças. Pelo que eu sabia, tudo o que fazia era deixá-las sentadas com ela por horas.
assistindo televisão e programas de reality show bregas. A governanta já havia comentado algo sobre isso comigo em uma conversa. Percebi imediatamente que trazer esse assunto à tona foi um grande erro. Ângela ficou furiosa e me acusou de espioná-la através da governanta. Depois disso, ela partiu para o ataque e disse que não ia mais tolerar aquela situação. Alegou que estava cansada de ser pressionada por mim e de ser forçada a fazer todo o trabalho, enquanto, segundo ela, eu só ficava sentado em uma mesa por algumas horas por dia. Ela jogou a culpa toda em mim, dizendo que, se eu não conseguia pagar uma governanta, o problema era meu. Disse ainda que era patético da minha parte ter que implorar para que ela me ajudasse, porque eu deveria ser o homem da casa. Nada do que ela falava fazia sentido. Ela só estava tentando se agarrar a qualquer desculpa para justificar o fato de que não fazia absolutamente nada o dia todo. No fim, eu era o errado por esperar que ela contribuísse minimamente e cumprisse suas responsabilidades. A discussão saiu do controle, e acabamos brigando feio. Em meio à discussão, ela me chamou de perdedor por não ter dinheiro suficiente para manter uma mulher como ela. Revoltado, eu revidei chamando-a de vaca preguiçosa, que já tinha falhado como mãe e considerando o medo que nossa filha mais velha tinha dela, e que agora também estava falhando como esposa. Meu comentário realmente a atingiu, e ela me empurrou com força. Perdi o equilíbrio e caí para trás, batendo com tudo na mesa de centro. O vidro quebrou e acabei me machucando. Fui levado às pressas para o pronto-socorro, enquanto Ângela chorava e pedia desculpas o tempo todo. Felizmente, os ferimentos foram superficiais e só machuquei as costas, mas poderia ter sido muito pior. Depois disso, percebi que não podia mais confiar nela. Disse a Ângela que ela precisava sair de casa, pois eu não me sentia seguro com ela perto das crianças. Quem garantia que, em um momento de fúria, ela não perderia o controle e acabaria machucando nossas filhas também? Pedi para meus pais cuidarem delas até que ela fosse embora. Por uma semana, Ângela insistiu que aquilo nunca mais aconteceria, mas eu já não conseguia acreditar nela. Pensei seriamente em pedir o divórcio, mas ela implorou por mais uma chance. No final da semana, chegamos a um acordo. Ela iria morar com os pais por um tempo e faria terapia. Só permitiria que voltasse para casa depois que um profissional confirmasse que ela estava bem. Era evidente que havia algo errado com ela, porque pessoas felizes não agem daquela forma, mas ela demonstrou disposição para mudar e melhorar. Além disso, eu não queria que minhas filhas crescessem sem a mãe, então, decidi dar uma segunda chance ao nosso casamento. Enquanto estávamos morando separados, também começamos a fazer terapia de casal. No entanto, com o tempo, no fim, tudo acabou sendo em vão, porque Ângela me traiu. Meus pais se mudaram para minha casa para me ajudar com as meninas, enquanto ela continuava morando com os pais. Durante esse tempo, íamos semanalmente às sessões de terapia de casal. Por um período, parecia que as coisas estavam realmente melhorando. Também mantive contato com o terapeuta dela, que me explicou que Ângela havia desenvolvido depressão pós-parto, mas estava em processo de recuperação. Um dos sintomas era a dificuldade em controlar a raiva, algo que ela nunca tinha apresentado antes, mas que saiu totalmente do controle no dia em que me empurrou. Aquilo foi um alerta para nós dois. Essa rotina continuou por quase um ano. Depois de 6 meses de tratamento, cheguei até a permitir que ela visitasse nossas filhas sob minha supervisão. Aos poucos, parecia que ela estava voltando a ser quem era antes, e fiquei feliz ao ver que nossa situação finalmente estava melhorando. Por um momento, acreditei que poderíamos fazer nosso casamento dar certo novamente. Mas, de repente, sem nenhuma explicação, Ângela parou de comparecer às nossas sessões de terapia de casal. Também deixou de responder minhas mensagens e ligações. No entanto, eu sabia que ela ainda estava progredindo, porque o terapeuta me mantinha atualizado. Aquilo não fazia sentido para mim. Durante semanas, tentei falar com ela, mas Ângela continuava me ignorando, dizendo apenas que precisava de um tempo para si mesma. Finalmente, depois de quase 3 meses sendo evitado, tomei a decisão de ir até a casa dos pais dela para vê-la pessoalmente. Eu não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Nunca tinha feito isso antes, porque os pais dela não gostavam de mim.
Eles me culpavam, achando que eu era o responsável por deixar Angela louca e fazê-la agir daquela forma. Ela mesma já havia me dito que seria melhor se eu não tentasse visitá-la enquanto estivesse morando com eles, pois isso só causaria mais confusão e, definitivamente, a última coisa de que precisávamos era mais drama. Mas decidi ignorar essa regra e fui até lá mesmo assim. Ela estava cada vez mais distante, evitando as sessões de terapia e, quando aparecia, parecia completamente desinteressada. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Sempre que tentava conversar com ela, e fosse por telefone ou mensagem, ela apenas dizia que estava tudo bem, mas dava para ver pelo comportamento dela que havia algo errado, algo que ela estava escondendo de mim. No dia em que fui até a casa dos pais dela, esperava encontrá-la lá, mas ela não estava. Quando perguntei onde ela tinha ido, eles responderam que não tinham permissão para me contar e, sem mais explicações, bateram a porta na minha cara. Naquele momento, percebi que eles estavam se divertindo com a situação. Tive um mau pressentimento. Então, ainda parado ali na frente da casa, comecei a ligar para Angela repetidamente. Ela não atendia de jeito nenhum, e minha ansiedade aumentava a cada segundo. Foi então que tomei uma decisão impulsiva, tentar entrar na casa sem que percebessem. Fui até o quintal, pois sabia que os pais dela costumavam deixar a porta da cozinha aberta. Mas nem precisei ir tão longe. Antes de chegar à porta da cozinha, vi Angela sentada no balanço que os pais dela tinham no quintal. O problema era que ela não estava sozinha. Ela estava sentada de costas para mim, agarrada a um homem que eu não conhecia. Faz muito tempo que isso aconteceu, mas essa cena ainda está gravada na minha memória, porque foi um dos momentos mais horríveis da minha vida. Até hoje, não consegui esquecer. O cara com quem ela estava, Drew, se afastou assim que me viu. Angela se virou naquele instante, mas eu já estava indo embora. Comecei a andar em direção ao meu carro. Sem olhar para trás, ela veio correndo atrás de mim, tentando me impedir, mas eu não conseguia ouvir nada do que ela dizia. Eu estava em choque. Ela tentou me segurar, mas eu a afastei e disse para não me tocar. Dessa vez, ela obedeceu. Entrei no carro e fui direto para casa. Assim que cheguei, bloqueei Angela de todas as formas possíveis para que ela não tivesse chance de se explicar. Em seguida, contei tudo aos meus pais e pedi que me ajudassem a encontrar um advogado. Depois daquele dia, não vi nem ouvi falar dela até o momento em que tivemos que nos encontrar com um mediador nomeado pelo tribunal para dar andamento ao divórcio. Naquele ponto, eu já estava praticamente no modo automático, vivendo apenas pelo bem das minhas filhas. Emocionalmente, eu tinha me fechado completamente. Nem mesmo quando descobri que Angela estava abrindo mão dos direitos parentais porque havia decidido que não queria mais fazer parte da nossa vida e senti alguma coisa. Ela queria ficar com o cara que vi outro dia. Vamos chamá-lo de Sean. Ele era um amigo de infância dela e, embora tivessem se afastado depois do ensino médio, se reencontraram quando Angela voltou a morar com os pais. Pelo jeito, ela acabou se apaixonando por ele. Os pais dela apoiaram esse relacionamento, o que explica por que não se importaram em vê-la com Sean no quintal, mesmo sendo uma mulher casada e mãe de 2 filhas. Pelo que entendi, eles sempre quiseram que ela ficasse com ele e estavam felizes por ela finalmente estar escolhendo a própria felicidade, como se ela tivesse feito outra coisa além disso a vida toda. O divórcio foi um processo longo, mesmo tendo me traído. Angela ainda queria receber pensão alimentícia. Demorou bastante, mas meu advogado e eu lutamos muito para garantir que ela não conseguisse nada. No fim, ficou tudo comigo, o que era justo, já que eu sempre paguei todas as contas enquanto ela não fazia nada além de assistir televisão o dia todo. Já se passaram 5 anos desde que o divórcio foi finalizado e conseguimos o que queríamos, garantir que ela saísse sem nada. Os meses em que lidei com o divórcio foram alguns dos mais difíceis da minha vida, mas eu sabia que não podia desmoronar. Minhas filhas precisavam de mim, e eu era tudo o que elas tinham. Fora eu, claro, meus pais foram extremamente prestativos e sempre me apoiaram. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente por estarem ao meu lado enquanto eu trabalhava e cuidava das minhas filhas. Já se passaram 5 anos desde então. Na época,
O divórcio parecia a pior coisa que poderia acontecer comigo, mas hoje sou grato por ter tomado essa decisão. Se eu não tivesse deixado Angela, provavelmente não estaria onde estou agora. A vida tem sido muito boa para mim desde então. Estou em um lugar muito melhor, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Nos mudamos para uma casa maior, já que agora ganho mais e não preciso gastar dinheiro com ninguém além de mim e das minhas filhas. Meus pais moram perto e sempre vêm nos visitar. Tenho amigos incríveis que me apoiam e, o mais importante, minhas filhas estão felizes. No fim das contas, isso é tudo que realmente importa para mim. Sou muito grato por tudo estar dando certo, ou pelo menos estava, até Angela reaparecer alguns dias atrás. As crianças estavam na escola e eu estava prestes a sair para o trabalho quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ela, parada do lado de fora com um garotinho ao seu lado. Ele não parecia ter mais de 3 ou 4 anos, e assim que olhei para ele, soube que era filho dela. Fiquei completamente surpreso ao vê-la ali. Ainda estava tentando processar a situação quando Angela começou a chorar e disse que tinha vindo para se desculpar e tentar consertar as coisas comigo. Ela me disse que, finalmente, estava pronta para sermos uma família de novo e queria dar outra chance ao nosso casamento. Eu mal podia acreditar que, depois de tantos anos, ela simplesmente aparecia assim, achando que era só decidir e tudo voltaria a ser como antes. Naquele momento, tomei minha decisão. Sem pensar 2 vezes, fechei a porta e mandei ela ir embora. Eu não queria me envolver nessa situação, mas, antes disso, olhei bem nos olhos dela e disse que essa não era mais a família dela. Eu deixei de ser seu marido no dia em que ela me traiu com Shawn. O divórcio foi apenas uma formalidade. Além disso, ela mesma abriu mão da guarda da nossa filha, então não tinha mais o direito de nos chamar de família. Depois de dizer isso, bati a porta e pedi que fosse embora. Eu não a queria em nenhum lugar perto da minha casa. A raiva dentro de mim era enorme, e por pouco não soltei alguns insultos, mas me segurei por causa do garotinho que estava com ela. Ouvi Angela chorando do lado de fora por alguns minutos depois que fechei a porta, mas escolhi ignorar. Quando tive certeza de que ela tinha ido embora, segui minha rotina e fui para o trabalho. Tentei ao máximo não pensar nisso, porque sabia que, se deixasse minha mente vagar por esse assunto, minha determinação poderia vacilar, e eu não podia permitir que isso acontecesse. Quase consegui esquecer que Angela tinha aparecido na minha porta, mas assim que voltei do trabalho, meu telefone tocou. Meus pais me ligaram exigindo uma explicação sobre por que eu tinha rejeitado Angela. Eles disseram que, depois que fechei a porta na cara dela, ela os procurou arrasada. Foi então que descobri que foram eles que deram meu novo endereço para ela e a incentivaram a me visitar. Segundo eles, Angela estava se divorciando de Shawn e, finalmente, queria consertar as coisas comigo. Meus pais disseram que ela entrou em contato com eles há cerca de 1 mês e que tudo isso já estava sendo planejado há algum tempo. Eles achavam que eu deveria pensar mais nas minhas filhas, porque, segundo eles, elas precisavam da mãe, e não existia mãe melhor para elas do que Angela. Por isso, decidiram que ela merecia uma segunda chance e disseram a ela onde me encontrar e o que falar comigo. Fiquei furioso com eles. Não cabia a eles perdoá-la ou decidir se eu deveria dar outra chance para ela sem ao menos me perguntar se eu estava bem com isso. Poderia ter sido muito pior se as crianças estivessem em casa. Foi extremamente irresponsável da parte deles fazer algo assim, e eu os confrontei sobre isso. Mas, para minha frustração, eles se recusaram a admitir que estavam errados. Justificaram dizendo que me ajudaram muito durante o divórcio, cuidando das crianças, e que, até hoje, ocasionalmente, ainda ajudam. Para eles, independentemente da minha opinião sobre Angela, eles também tinham o direito de decidir o que era melhor para minhas filhas, e eu não poderia simplesmente ignorar isso. Achei absurdo eles pensarem assim, porque, no fim das contas, minhas filhas eram minhas, não deles. Eu sempre respeitei meus pais e serei eternamente grato pelo apoio que me deram durante o divórcio, mas não cabia a eles decidir trazer Angela de volta para a minha vida. Discutimos um pouco, mas eles insistiram que eu é que estava errado e sendo egoísta por não dar outra chance a ela.
Disseram que fizeram sua parte investigando a situação e estavam certos de que Angela tinha mudado, que agora era uma pessoa diferente e merecia estar na vida das minhas filhas. Mesmo quando lembrei que ela havia assinado os papéis abrindo mão dos direitos parentais, eles responderam que era um absurdo eu pensar que colocariam minhas filhas ou a mim em risco. Me acusaram de estar destruindo a vida de todos só porque sou orgulhoso demais para aceitar que minhas filhas precisam da mãe. Já se passaram alguns dias e continuo achando que não fui egoísta nem agi errado ao recusar dar outra chance para minha ex-esposa ser mãe novamente. A atualização. Faz uma semana desde que Angela apareceu na minha porta com seu filho, e agora finalmente descobri a verdade sobre o relacionamento dela com meus pais. Para ser sincero, é tão perturbador que nem sei por onde começar, ainda estou tentando processar tudo sozinho. O que mais me choca é perceber como todos me traíram sem a menor hesitação. Pelo que descobri, não foram apenas meus pais que deram a Angela o meu novo endereço, mas, na verdade, eles nunca cortaram contato com ela. Eu a tirei da minha vida depois do divórcio, mas meus pais continuaram falando com Angela porque acreditavam que, em algum momento, ela mudaria de ideia. Eles não conversavam com frequência, apenas uma vez por mês, talvez, mas isso já foi o suficiente para me fazer sentir traído. Shawn fez Angela abrir mão dos direitos sobre as filhas assim que recebeu os papéis do divórcio. Ele deu um ultimato, ou ela deixava sua família para trás e começava uma nova vida com ele, ou poderia manter contato com as filhas e lutar pela guarda delas, mas, para isso, ela teria que abandoná-lo. Segundo meus pais, essa foi uma decisão difícil para ela, mas, no fim, ela escolheu ficar com Shawn e formar uma nova família, em vez de manter a que já tinha. Eles também me contaram que Angela os procurou logo depois que pediu divórcio para explicar sua situação e pedir ajuda. Ela queria continuar vendo as filhas, mas disse que se sentia encurralada. De um lado, eu estava buscando a guarda total com visitas supervisionadas. Do outro, Shawn estava pressionando para que ela abandonasse completamente as meninas. Mesmo que tentasse lutar pela guarda, as chances dela conseguir a guarda compartilhada eram mínimas, levando em conta as circunstâncias do nosso divórcio e o histórico dela com problemas de temperamento. Lutar pela guarda parecia uma perda de tempo e dinheiro. Havia uma grande possibilidade de Angela acabar sem Shawn e sem as filhas, caso decidisse seguir em frente com a batalha judicial. Antes mesmo disso, ela procurou meus pais em particular e praticamente implorou para que ajudassem a manter contato com as meninas, servindo como uma ponte entre elas. Ela sabia que, assim que assinasse os papéis abrindo mão dos direitos, não teria mais direito nem a visitas supervisionadas, mas meus pais ainda teriam acesso às crianças, e ela e eles encontraram uma forma de usar isso a favor dela. Meus pais seguiram com esse plano pelas minhas costas, permitindo que Angela visse as meninas sem que eu soubesse. Eles fizeram isso porque sentiram pena dela e decidiram que não podiam, em sã consciência, afastar uma mãe de suas filhas, mas, ao mesmo tempo, não pensaram duas vezes antes de me apunhalar pelas costas. Eles me contaram que, sempre que eu deixava as meninas na casa deles, chamavam Angela para passar um tempo com elas. Minhas filhas nunca me disseram nada porque meus pais as subornavam com brinquedos e doces, então elas ficavam de boca fechada. Sempre que eu perguntava o que tinham feito na casa dos avós, me respondiam que tinham brincado com eles e com alguns amigos. Eu, inocentemente, sempre achei que estavam falando dos amigos de verdade dos meus pais, aqueles que eu já conhecia. Aparentemente, meus pais ensinaram minhas filhas a se referirem à mãe como amiga caso eu perguntasse sobre o dia delas. Eu não conseguia acreditar que minhas próprias filhas estavam mentindo para mim, mas as perdoei. Afinal, elas são apenas crianças e foram manipuladas por Angela e meus pais, que as intimidaram para que ficassem quietas. Depois que descobri a verdade, perguntei diretamente às minhas filhas se elas estavam vendo a mãe sem eu saber. Elas começaram a chorar e disseram que não podiam me contar, porque seriam punidas por Deus se o fizessem. Angela e meus pais enfiaram isso na cabeça delas, fazendo com que acreditassem que haveria consequências terríveis se me dissessem a verdade. Agora entendo por que sempre foram tão reservadas e vagas quando falavam sobre os dias que passavam na casa dos avós. Também me senti um péssimo pai por nunca ter perguntado com quais amigos dos meus pais elas estavam brincando.
Poderia ter sido qualquer pessoa, até alguém perigoso, e eu nunca teria descoberto. Mas isso acaba aqui. Estou entrando com um pedido de restrição contra todos eles. Já tenho provas escritas, pois meus próprios pais me enviaram um e-mail confessando tudo. Isso aconteceu alguns dias depois da nossa briga. Eles acreditavam que, ao me contar a verdade, eu perceberia o quanto Angela estava desesperada para continuar sendo mãe sem perder o amor da vida dela. De alguma forma, acharam que isso me faria perdoá-los. Tudo o que esse e-mail conseguiu foi me fazer enxergar que todos ao meu redor eram mentirosos desprezíveis e que eu não podia mais confiar em ninguém. Também é irônico que Angela tenha aberto mão dos direitos sobre nossas filhas e agora precisasse vê-las em segredo, como se fosse um crime. Tudo isso porque Shawn não queria que ela mantivesse contato com a família que tinha antes dele. Ele deveria ser o grande amor da vida dela. Mas, no fim, até eles estavam se divorciando, e tudo isso acabou sendo em vão. Eles até tiveram um filho juntos, mas, segundo meus pais, Shawn agora não quer mais saber dela nem do menino. Ele recebeu uma proposta de emprego e vai se mudar em alguns meses. Angela, por outro lado, começou a trabalhar recentemente. O filho dela já está no jardim de infância aqui, então ela não quer ir embora com ele. Isso causou muitas brigas entre os dois. Tudo explodiu de vez há 3 meses, quando Shawn disse que estava cansado e que aceitaria o emprego. Ele deixou claro que não queria mais ser um homem de família, porque isso significaria abrir mão do próprio futuro e felicidade só para agradá-la, e ele não estava disposto a fazer isso. Meus pais me contaram tudo isso esperando que eu sentisse pena de Angela, mas, na verdade, o único sentimento que tive foi de que a justiça finalmente foi feita. Já conversei com meu advogado, e a petição para a ordem de restrição já foi arquivada. Também tive uma conversa séria com minhas filhas sobre tudo isso. Expliquei a elas que, a partir de agora, não terão mais contato com os avós nem com a mãe. Por enquanto, elas parecem aceitar bem, mas ainda assim vamos fazer terapia para lidar com a situação. Sei que vai ser difícil para elas, assim como tem sido nos últimos 5 anos, mas isso acaba aqui. Atualização 2. Oi, pessoal, quero agradecer por toda a preocupação e apoio que recebi aqui. Sou muito grato por tantas mensagens carinhosas e bênçãos enviadas para minhas filhas. As ordens de restrição contra meus pais e Angela foram concedidas, e eles terão que comparecer ao tribunal nos próximos dias. Não faço ideia de como estão reagindo a isso, porque bloqueei todos eles em qualquer plataforma possível. Também avisei meus amigos para não conversarem com eles, caso tentem entrar em contato. Aumentei a segurança da minha casa e estou trabalhando de casa nos últimos dias. Também conversei com a escola das minhas filhas e expliquei a situação. No começo, pensei em deixá-las em casa por um tempo, mas não quero que a educação delas seja prejudicada por causa da Angela e dos meus pais. Agora, os professores estão atentos e ninguém, além de mim, pode buscá-las na saída. Estou fazendo tudo o que posso para garantir que eles não cheguem até nós. Tenho certeza de que eles ainda vão tentar algo, mas, até agora, as coisas estão sob controle. Espero que, depois de conseguirmos essa ordem de restrição, eles continuem bem longe. Atualização 3. Oi, pessoal, essa será uma atualização rápida, mas temos boas notícias. Conseguimos a ordem de restrição. Pelos próximos 5 anos, aquelas 3 pessoas não poderão se aproximar de mim ou das minhas filhas, a menos que queiram enfrentar sérias consequências. Mesmo assim, vou continuar mantendo todas as medidas de segurança, porque, da última vez que os vi, eles estavam visivelmente irritados, e não quero correr riscos. Minhas filhas e eu seguimos com nossas sessões regulares de terapia familiar, e estou confiante de que faremos grandes avanços nos próximos meses. Na verdade, já conseguimos um progresso significativo. No fim das contas, tudo o que eu quero é que minhas filhas sejam felizes. É isso que realmente importa. Então, por favor, continuem mandando boas energias para nós. Estamos precisando.